sem medo. Bom, galera, hoje estou aqui para fazer algo assim que geralmente eu não faço no canal, mas eu senti a necessidade, sei lá, eu quis assim. O vídeo falando de Demolidor nem teve tanta visualização assim quanto eu esperava. Beleza, ficou um vídeo longo, mas sei lá, eu esperava um pouquinho mais de vocês, né? Caso você seja novo no canal e não tenha visto, vai lá ver o vídeo. Pô, mano, eu comentei de tudo, então você pode comentar de tudo também nos comentários sobre o que você achou da temporada. Beleza, de qualquer forma, eu vim comentar sobre referências e easter eggs que eu achei na internet e que eu peguei vendo a série e que eu queria falar aqui pra vocês, beleza? Vai que você não pegou, vai que você não viu, vai que você nem ligou pra isso e você tem curiosidade. Então é isso que eu vou falar com vocês, beleza? Eu vou comentar sobre os easter eggs e referências que a terceira temporada de Demolidor fez. Antes de tudo, eu queria comentar que essas HQs aqui foram basicamente as duas bases da terceira temporada de Demolidor, mais essa do que essa. Essa daqui, ela teve basicamente uma homenagem no episódio 10, porém essa daqui foi basicamente a temporada inteira, que foi em relação ao Fisk descobrir que o Demolidor é o Matt Murdock, né? Então, já comentando uma referência que a série faz em relação a essa HQ, é o que? O táxi que deveria ser o caixão. Como assim? No episódio 4, o Matt Murdock, depois que ele foge da prisão, depois de enfrentar os prisioneiros e tudo mais, de descobrir sobre os albaneses, ele entra num táxi. No final do episódio, ele acorda no táxi e percebe que o cara que está dirigindo é um capanga do Wilson Fisk. O capanga liga o motor, pula do táxi e deixa o táxi indo, e o Matt Murdock não sabe sair dali e tal, e aí ele cai na água, né? E era o que era um plano do Wilson Fisk para matar ele de vez. O que ele não consegue, como descobrimos no próximo episódio, quando o carro sai e não tem nenhum cadáver. Bom, exatamente. Isso acontece no quadrinho, em basicamente duas páginas da queda de Murdock, onde estará passando aí, beleza, vou estar folheando pra vocês, mas mostra o táxi meio que já na água, assim, né? Eles não tem tanto detalhe como na série, mas é o mesmo lance. O Rei do Crime, ele basicamente fez isso, botou um capanga ali, ele era pro Demolidor morrer ali, embaixo da água no táxi, só que aí o Rei do Crime ganha a notícia de que não há cadáver. Não há cadáver. Então, tipo, a HQ até mostra o olho dele, tipo assim, FDP, tá ligado? E aí, quando você vira a página, aparece o Matt andando assim, todo molhado. Outra referência que a série faz a essa HQ é em relação a Karen Page. Nessa HQ, a Karen Page tem um papel fundamental, que é o quê? Ela tá viciada, ela tá louca por heroína e ela quer mais dessa droga, né? Então ela fala assim, eu posso revelar a identidade do Demolidor. E aí ela revela que o Demolidor é o Matt Murdock, exatamente. Teve muita gente que pistolou com isso, né? Não tem como não pistolar. E aí o que acontece? O Wilson Fisk ganha essa notícia graças a Karen Page. Então ele descobre que o Demolidor é o Matt Murdock por causa da Karen Page. E aí ele começa a fazer o caos com o Demolidor. E aí na série eles dão uma pequena brincadeira com isso. Não que eles façam igual, mas a Karen Page mostra ali no episódio 10 o passado dela, em que ela era viciada, fazendo referência com essa HQ. E outro é que o Wilson Fisk, ele tinha a ideia assim, de que o Matt Murdock poderia ser o Demolidor, mas ele não tinha certeza. Até que, conversando ali com a Karen Page, uma cena que chamou a atenção, acho que de muita gente aqui, né? Ela fala que matou o amigo dele. E aí, em um certo momento, ele vai lá e fala assim, você pode me dizer um pouquinho mais sobre a identidade secreta do seu amigo? E aí, aquela hora que ela dá uma gelada assim, ela não sabe o que responder, e ela basicamente entrega que o Matt Murdock é o Demolidor. E é essa hora até que ele dá um sorriso, tipo assim, ele tem certeza absoluta, entendeu? Então, basicamente, a série brinca com isso. De qualquer forma, na série, ela revela sem querer que o Matt Murdock é o Demolidor. Demolidor versus Demolidor. Bom, o que eu tô querendo dizer com isso? Na queda de Murdock também, naquele encadernado, o Wilson Fisk contrata uma pessoa pra se vestir de Demolidor, pra fingir ser o Demolidor e lutar contra o Matt Murdock. Então é basicamente uma luta de Matt Murdock contra Demolidor, só que é um outro cara vestido de Demolidor. E exatamente como na série, ele manda o Felix Manning ir atrás do Potter para ameaçar o Potter para criar um novo traje para essa nova personagem. Só que essa pessoa não é o Dex, não é um mercenário, é uma outra pessoa. De qualquer forma, a série faz uma brincadeira com isso, usando o mercenário. E já jogando uma outra referência, em quadrinhos muito antigos, que aconteceu lá na fase de Anne Innocent e Lee Wicks, o mercenário, ele se veste de Demolidor exatamente pra enganar as pessoas, né? Só por se vestir assim de Demolidor, e ele acaba quase se convencendo de que ele literalmente é
o verdadeiro Demolidor. Então a série basicamente pegou essa HQ em que o Mercenário já se vestiu de Demolidor, pegou essa HQ em que o Wilson mandou alguém se vestir de Demolidor e juntou as duas pra série. Então a série já... Caraca, pra você ter ideia de quanta referência a série tem pra várias HQs. Eu sou o Demolidor. O que eu vou falar agora é basicamente um easter egg que a gente poderia se considerar, né? Que um momento ali, lá pro episódio 12 e 13, né? Os últimos 2 episódios da temporada, vemos que o Matt leva a galera ali pro lugar de boxe, né? Onde ele treinava, o pai dele treinou e tudo mais, pra fazer as coisas com o Nadine e tudo mais. E aí, um dos quadros que você vê de luta está escrito Parker versus Morales, fazendo uma referência basicamente aos dois Homem-Aranhas do universo, assim, do Homem-Aranha, os dois Homem-Aranhas mais conhecidos que existem hoje em dia, né, que é aquele Homem-Aranha Negro, que provavelmente você já viu, e o Peter Parker, que todo mundo conhece. Então é uma referência, porque o Homem-Aranha Negro é o Miles Morales e o Homem-Aranha que a gente conhece é o Peter Parker. Então, Parker versus Morales. E tenha certeza, isso não foi sem querer, não foi tipo assim, ah não, do nada cagaram e botaram esses dois homens. Não, pode ter certeza que foi uma zoeirinha com a gente. Outra coisa assim, que não é lá uma referência assim, mas que deveria se considerar, é o fato do Wilson Fisk literalmente se tornar o rei do crime. Você pode ver que a primeira temporada inteira ele usava uma roupa preta e tudo mais. Nesta temporada ele só usa a roupa branca, que é basicamente a roupa clássica do rei do crime nos quadrinhos. É a roupa que ele mais usa, é a roupa que todo mundo conhece o rei do crime como o rei do crime, sabe? É aquela roupa branca famosa dos quadrinhos. Outro tópico aqui seria a Maggie, a freira, né? A personagem que você descobre ser a mãe do Matt Murdock durante a temporada. Exatamente na HQ, A Queda de Murdock, é a primeira aparição dela e é quando temos a revelação também de que ela é a mãe do Matt. Só que diferente da série, que ele escuta ela falando que é a mãe dele, com a super audição dele, pica, é uma cena muito boa e é ótima, na HQ já é diferente. Tem toda uma relação ali entre ele e ela, em que ela dá uma cruz pra ele, ele lembra de quando era criança, ele segurou a mesma cruz e tudo mais, quando ele já passou com as freiras por um tempo atrás, né? E aí vai lá e pergunta, você é minha mãe? E ela fala assim, não. E aí ele ouve os batimentos cardíacos dela e percebe que tá acelerado, tá? E ela tá mentindo, tá ligado? E é isso. A HQ basicamente é isso, não é discutido depois. Pelo menos não na HQ Queda de Murdock. Eu fiquei indignado. Agora na série já fazem direito, né? Eles discutem depois, o Matt pistola, tal, depois eles... né, tem toda uma conversa ali que é bem legal, tem um bom desenvolvimento. De qualquer forma, é uma referência em relação a isso. E outra, só por comentários assim, mas é que nos quadrinhos diferentes da série, a Meg não era freira, não participava da igreja, não era religiosa antes de conhecer o Jack, o pai do Matt, né? Então, nas HQs, ela conheceu o Jack e só após ter o Matt, ela ficou com pós-depressão e aí foi quando ela conheceu o caminho da religião. Já na série, ela é religiosa, conhece o Jack, tem um caso com ele, vive após depressão e aí volta para a igreja depois. Uma pequena coisinha que eu queria falar aqui que eu gostei pra caramba, não acho que seja muito necessário, mas me fez muito feliz na série, assim, foi no discurso do Matt durante o túmulo do padre, que seria quando ele faz todo um discurso ali falando sobre o homem e o medo, que o medo era o maior defeito do padre, não sei o que, ele fala um monte de coisa assim e tal, e aí ele fala assim, ele me ajudou a me tornar um homem sem medo. Explode a cabeça de todas as pessoas que conhecem mais o Demolidor assim, porque ele é exatamente conhecido como Demolidor, o Homem Sem Medo. Assim como o Homem-Aranha é conhecido como Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. O Flash é o velocista escarlate. Exatamente, o Demolidor é o Homem Sem Medo. Então, foi uma coisinha assim, aquela frase, aquela fala que fez todos nós pirarmos. Eu, principalmente. E ver as possibilidades de ser um homem sem medo. Uma referência que eu achei na internet que eu não tinha pegado, eu achei bem importante assim, é uma referência a Agents of S.H.I.E.L.D. em sua 4ª temporada. No escritório da Karen, assim, podemos ver que tem um quadro de jornal assim, né, escrito assim, o Blackout de Nova York. Faz uma referência exatamente a uns acontecimentos que acontecem na 4ª temporada, onde temos um grupo, né, um grupo criminoso chamado Watch Dogs, onde eles usam um pulso eletromagnético para causar um blackout exatamente em áreas metropolitanas. Isso com a intenção de culpar os inumanos, de ferrar com os inumanos. E aí, basicamente, é como se a série dissesse que está no mesmo universo, né? Já que o jornal da Karen falou sobre o caso que aconteceu em Agents of S.H.I.E.L.D. Outra referência seria o Gladiador. O Gladiador é o Melvin Potter, sabe? Aquele cara que faz as roupas do Demolidor na série. Exatamente, nos quadrinhos... Não sei se ele já fez os uniformes do Demolidor, mas ele é um vilão chamado Gladiador, onde ele usa lâminas de titânio. Ele é um dos vilõezinhos mais famosos assim, do Demolidor, né?
E na série tem uma hora ali que ele briga com o Demolidor e ele usou exatamente essas lâminas, né? Então foi basicamente uma brincadeira, assim, uma referência com o personagem dos quadrinhos, onde ele usa essas lâminas. Ele tem na verdade manoplas de lâminas de titânio. Então na série eles fizeram uma brincadeira dele usando assim, jogando Demolidor, pá. Foi muito legal também de ver a batalha, né? Essa referência na série. Outra coisa que eu queria comentar aqui é o símbolo do futuro mercenário. Isso acontece duas vezes durante a série, no episódio 5 e no episódio 13. No episódio 5, quando mostra o passado do Poindexter, que seria o futuro mercenário, né? Aparece ele criança, assim, como jogador de beisebol, e ele tá com um bonézinho. No boné, você vê o símbolo, exatamente o símbolo do mercenário. E é o mesmo símbolo que se repete no último episódio, né? Quando ele tá ali já mexendo na coluna dele, e aí ele abre o olho assim e mostra o olho dele com a marca, né? Tanto como uma mira, como o símbolo do mercenário, mostrando que na próxima temporada, se tiver uma próxima temporada, espero que tenha, ele voltará como mercenário e vai ser o vilão da temporada. Outra referência que temos aqui é aos X-Men. Bom, nos quadrinhos temos o Dr. Oyama, ou Kenji Oyama, que surgiu na HQ Daredevil 196 de 1983, onde ele foi o criador da técnica que permite unir o adamantio ao esqueleto humano, o que logicamente ajudou no Arma X, que criaria o futuro Wolverine, sabe? Wolverine com aquelas garras de adamantio. Exatamente, só que ele usou isso primeiro com um mercenário, e uma forma muito similar ao que acontece na série. A única diferença é, na série, o Wilson Fisk basicamente quebra a coluna do mercenário jogando ele na parede, né? O que depois tá tudo quebrado ali e eles vão botar adamantio. Nos quadrinhos é diferente. Nos quadrinhos, isso só acontece graças ao Demolidor e após o mercenário matar a Elektra. Exatamente, o mercenário já tá ali há um tempo lutando com o Demolidor, até que ele vai lá e mata a Elektra. O Demolidor briga com ele, fica pé da vida e joga ele, não sei da onde, eu acho que é do teto. Ele joga em cima de um prédio. E aí ele cai e quebra a coluna. E aí nessa, eles colocam adamantio nele e cria um mercenário mais pica, o que é provavelmente o que vai acontecer na próxima temporada, um mercenário com adamantio em seu esqueleto. Agora, o bagulho que eu queria comentar muito aqui, que eu percebi na hora, eu tava percebendo nos trailers, era a homenagem maravilhosa que fizeram a Diabo da Guarda na série, né? Que é exatamente no episódio 10, onde o mercenário vai ali pra matar a Karen Page e ele acaba matando o Padre Lenton, né? Se não me engano é esse o nome, Lenton. E aí o que acontece? No Diabo da Guarda acontece quase a mesma coisa, só tem uma diferença. Na HQ ele mata a Karen Page. Exatamente, ele vai lá, tem uma briga com o Demolidor, envolve toda uma coisa religiosa, sim, uma coisa religiosa que é quase que tem na temporada também. E aí ele joga exatamente o bastão do Demolidor e crava assim na Karen Page, exatamente como é cravado no Padre Lenton na temporada. E uma outra coisa que faz referência também, é quando termina o episódio, tá a Karen Page segurando o Demolidor nos braços assim, o Demolidor todo derrotado assim, e ela chorando assim, né? Exatamente. No Diabo da Guarda, após a Karen Page morrer, temos exatamente a mesma cena, só que com o Demolidor segurando a Karen Page e ele chorando assim, a Karen Page morta assim, né, sangrando. Que referência, que homenagem do caramba. E, por último, a referência seria o assassinato com a bola de beisebol. O que acontece? Na história Mercenário, a anatomia de um assassino, temos ali um Dex, antes de se tornar um mercenário, como um jovem adulto jogador profissional de beisebol. O que acontece? Ele tá irritado com a facilidade de tudo, o jogo tá muito fácil pra ele, e ele fala que ele quer parar de jogar, tá ligado? Ele para assim, ele quer descansar. E aí o técnico vai brigar com ele, e ele fez exatamente isso de propósito, porque após o técnico brigar com ele, ele volta pra jogar assim, e logo em seguida ele taca a bola de beisebol e mata o rebatedor, né? Exatamente, ele mata. E aí a série faz uma referência a isso, só que de uma forma bem mais psicopata, já que ele mata um técnico só criança. Exatamente, eles já deixam ele mais psicopata menor, onde ele... Vocês sabem o que eu tô falando, né? A hora que ele taca a bola ali e aí bate no rebatedor. Só que, lógico, motivos diferentes, mas vocês entenderam a homenagem, a referência, certo? Bom, é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido bastante. Deixa um like aí se vocês curtiram. Se você não gostou desse vídeo, vê outros, talvez você possa gostar. Se você já tá no canal aí, deixa um like, compartilha pra galera conhecer o canal. E já fala aí, já comenta o que você achou das referências que eu citei. Se você pegou mais alguma outra. Se você já tinha pegado uma dessas, comente qual que vocês pegaram, qual que vocês não sabiam. Vocês ficaram, caramba, nossa, que da hora e tal. Beleza? A gente é por aí. Falou! Don't let the shine leave your lights. Rivers from run in the straight line. A friend of mine.
let's take it in water.